Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Encontrei esse lugar aqui pra gravar um vídeo de pós-jogo aí de Fluminense 3, Corinthians também 3, né? Primeira vez que eu fui assistir um jogo no Maracanã, né? Depois dessa parada da FIFA aí também. O Corinthians aí teve um tempo pra treinar com o técnico Mano Menezes, né? E a gente queria ver como é que o Corinthians ia se sair depois desses 10 dias aí de treino, né, cara? Ontem a gente teve a notícia que o Moscardo ia estar fora do time, né? Sentiu uma entorse no tornozelo, se eu não me engano. E aí na escalação de hoje a gente teve outra surpresa, né? O Renato Augusto ficou no banco, parece que estava com dores na panturrilha ainda, né? E o time que foi a campo aí foi com Cássio no gol, Fagner, Gil e Caetano, né? O Veríssimo estava suspenso. Na lateral esquerda, Fábio Santos, dois volantes, né? O Fausto Vera voltou ao time depois de muito tempo fora. O Maicon, alinhado com ele, na frente ficou o Juan Oliveira na meia direita, o Juliano centralizado e o Pedro meio que de ponta esquerda e o Yuri Alberto no comando do ataque, né? Cara, primeiro tempo muito bom do Corinthians, já deu pra ver a pegada do time do Mano Menezes, marcação alta, marcação incisiva, o time muito bem encaixado defensivamente, cara. Já deu pra ver isso já minimamente contra o São Paulo, contra o Fortaleza, deu pra ver também um pouquinho contra o Flamengo. E hoje ele deu mais amostras de um ajuste, né, tático na equipe do Corinthians. Então o Corinthians agora, por mais que tenha tomado 3 gols, né, a gente fala dos gols ainda, mas, pô, pra quem tá vendo todos os jogos, eu achei muito diferente, cara, do que eu tô acostumado no Corinthians, tá ligado? Por mais que tenha sido alvejado, a gente vai reclamar desse segundo tempo, mas principalmente o primeiro, né, o Corinthians teve um padrão que não teve o ano todo, tá ligado? Um time encaixado, um time que vai ter que dar trabalho fora de casa. Enfim. E o Corinthians ele consegue fazer o primeiro gol numa blitz, né? Que o Corinthians faz ali no campo de ataque do Fluminense. Toma a bola, consegue fazer uma armação rápida de jogada. O Yuri Alberto recebe, mete um golaço, né? Um golaço de meio que de cobertura, mas sem cobrir o Fábio, né? Me surpreendeu um total de 100% dos corintianos, né? Porque o Yuri Alberto, a gente não tá muito acostumado com esse padrão de finalização, né? E aí ele fez esse gol contra o Fluminense, 1-0, né? Isso aí o Corinthians já tinha começado bem, tá? O Corinthians tava fazendo essa marcação, pressão. O Yuri Alberto teve a chance de fazer o 2-0, ele perdeu um gol cara a cara, numa falha acho que do Marcelo, se não me engano, que entrega a paçoca. Ele dá a bola no pé do Yuri, tava praticamente o goleiro do Fábio já morto, já no lance, né? E ele perdeu o gol. Depois, logo na sequência, o Fluminense começa a ter mais a posse de bola, né? Começa a chegar mais na área do Corinthians. O Corinthians tem uma posição um pouco mais defensiva. E aí o Lima faz um belo gol, né? Agora pega na trave ainda do Cássio, né? Empata o jogo. Logo na sequência, cara, o Fluminense tava com mais volume de jogo nesse momento, entrega mais uma paçoca. O Maicon sai correndo, né? Consegue encontrar o Yuri Alberto, que finaliza e faz Corinthians 2-1, né? O Corinthians ali, senhor do jogo nesse momento, né? Porque tava dando certo a proposta de jogo do Corinthians, né? De jogar no erro do Fluminense, que é um time que se arrisca bastante com a posse de bola lá atrás, né? Às vezes pra sair na jogada. E o Corinthians estava sendo muito feliz. E aí o terceiro gol do Corinthians sai de um pênalti, né? Uma jogada pelo lado direito do Corinthians, começa ali com o Fagner e tal. Joga na área, o cara empurra, né? O jogador do Corinthians, que eu não lembro agora quem foi, do estádio, ele não consegui ter a melhor visão, né? Pra quem não sabe, no Maracanã, pelo menos contra o Fluminense, né? A torcida do Corinthians vê o jogo como se, tá ligado quando você vai de sul, na Neoquímica Arena? Se você ir pra sul, mas ir um pouquinho em direção ao oeste, que tem aquela curvinha, tá ligado? Então foi basicamente nesse ponto que a gente estava localizado, né? Não consegui ver direito quem fez o pênalti ali, quem sofreu o pênalti, mas a verdade é que o Corinthians bateu bem, né? O Fábio Santos bateu bem o pênalti, deslocando o Fábio e fez Corinthians 3-1. Primeiro tempo perfeito do Corinthians, irretocável. E agora vem nossas reclamações, né, cara? Depois do primeiro tempo, que foi meio que surpreendente, né? Se você for ver o padrão do Corinthians ao longo do ano, o Corinthians voltou com um padrão de todo o resto do ano, né? No segundo tempo, colocou a bunda lá atrás, estilo Luxemburgo. O Mano Menezes já voltou com uma substituição do Romero no lugar do Pedro. Não sei se o Pedro saiu por cansaço ou machucado. Mas aí a verdade é que o Corinthians já voltou numa postura bem mais defensiva, né, cara? Enfim,
Depois o Mano Menezes ainda faz 2 alterações, coloca o Renato no lugar do Juliano e coloca quem mais? Renato, entrou também o Gustavo Silva no lugar do Juan, entrou o Felipe no lugar do Yuri Alberto, depois saiu o Michael machucado e entrou o Rony, né? E aí nesse meio tempo só deu o Fluminense, o Corinthians não alvejou mais nenhuma vez a equipe do Fluminense, né? Ainda mais com a saída do Yuri Alberto também, que tava fazendo um grande jogo, né? Fazendo a marcação alta, pressionando. E aí o Fluminense chegou ao 3-2, né? Um chute que a zaga do Corinthians corta, um chute de fora da área também do Lima. Porque assim, cara, esse que é o problema, né? Embora o Corinthians não tivesse jogado o jogo no segundo tempo, esse gol foi muita felicidade do Fluminense também, né? Um chute de fora da área. Porque assim, o Fluminense tava envolvendo o Corinthians, mas sabe aquelas jogadas que a gente estava bastante acostumado na mão do Luxemburgo, por exemplo, do Lázaro, de infiltração, do Corinthians não ser combativo, isso não estava acontecendo. O Corinthians teve muita vontade o jogo todo, inclusive quando estava com a postura lá atrás, né? Mas, enfim, até o primeiro gol do Fluminense é um pouco de sorte, se você for ver, né? Nessa questão de petardo, de chute colocado de longe, né? E esse segundo também. E já o terceiro gol, não vi quem falhou direito, não sei se foi o Gil que falhou o Caetano, mas foi uma bola pelo meio da área ali, no meio da zaga, entre o Gil e o Caetano. Eu sei que o John Arias apareceu cara a cara, o Cássio fez o gol de empate, né? E ainda o Fluminense teve chance de virar o jogo ainda, viu, rapaziada? Teve um chute ali que passou, que foi uma cabeçada, aliás, no finalzinho, né? O Cássio fez um milagre. Poderia ter sido pior ali o final da noite, né? E a gente não merecia nem esse resultado de empate, né? Eu digo assim, pelo primeiro tempo que a gente fez, né? A gente esperava que a gente saísse com a vitória, né? Sendo que, se você for analisar antes do jogo, né? Tipo, você trocaria qualquer que seja o estado do jogo por empate, eu trocaria porque seria um jogo difícil contra o Fluminense, né? Mas do jeito que se desenhou o jogo, daria pra vencer a partida, né? Mas você ficou com esse sentimento de merda na boca, né, cara? Enfim, cara, o Cássio, não achei que falhou nos gols. Ele conseguiu amarrar o máximo que deu no segundo tempo, fazendo cera ali. Fez um milagre, né? Fez uma boa partida o gigante, né, cara? O Fagner, eu não me lembro dele tocando muito na bola, tá, cara? Mas ele jogou bem no primeiro tempo junto com a rapaziada, né? No segundo tempo, ele com as subidas do Marçal, ele teve bastante dificuldade também. O Gil tava fazendo uma grande partida também no primeiro tempo. Acho que todo mundo vai ser resumido a isso, né? Um grande jogo no primeiro tempo e um segundo tempo ruim, né? Mas também teve aquela falha no terceiro gol ali, falha da zaga, né? Enfim, acabou também sobrando pra ele. Mesma coisa pro Caetano também, que tava antecipando bem no primeiro tempo e caiu o nível no segundo, né, cara? O Fábio Santos fez o gol de pênalti, mas agrega muito pouco o Fábio, né? Deu uma saída de bola errado. O corte dele não foi bom na hora do terceiro gol no segundo gol do Fluminense, né? Ele deu a bola no pé do cara, mas, como eu disse, né? Foi também felicidade na finalização. Eu gostei da partida do Fausto e do Maicon, preencheram bem ali a frente da zaga. Foi uma partida bastante honesta dos dois ali. O Maicon ainda deu um passe pro Yuri Alberto. O Juan Oliveira preencheu bem ali o espaço dele no primeiro tempo, mas assim, não alterou muito o preço da gasolina. O Pedro fez um bom jogo, foi pra cima, foi uma das opções de velocidade do Mano Menezes para ligar os contra-ataques com muita força, né? Ele foi útil, né, na proposta do Mano Menezes, né? Pode ser mais utilizado aí pelo Mano, principalmente jogos fora de casa, né? O Corinthians carece de velocidade. O Yuri Alberto fez 2 gols, né? Ele ainda perdeu um, né, quando tava 1-0 ainda, fez falta. Mas foi um grande jogo do Yuri Alberto e o Corinthians sentiu falta dele quando ele saiu no segundo tempo. Não sei se saiu por cansaço. Os caras que entraram. O Romero não entrou bem, entrou pra marcação, mas não deu efeito, né? Tomou 2 gols. O Renato Augusto não entrou bem também, mal tocou na bola, não fez grandes jogadas. Renato e o Gustavo Silva também não. Enfim, a proposta do segundo tempo foi terrível do Corinthians, né? Tanto é que tomou 2 gols e quase que a gente perde o jogo, né? Gustavo Silva, Felipe Augusto também entrou muito pior do que em relação ao Yuri Alberto, que ele tava fazendo um puta de um jogo, né? Mas mesmo assim. E o Rony, né? Entrou no lugar do Michael ali pra cumprir tabela. Não é que ele fez diferença, né? Mas é isso, rapaziada. A rodada pro Corinthians foi terrível. Todo mundo chegou ali da zona de rebaixamento, né? O Bahia venceu, o Vasco venceu, o Goiás venceu. Menos o Santos, que perdeu, foi menos mal, né? E o Cruzeiro também. E agora a gente tem uma partida mais do que fundamental contra o América, né? Fico feliz com o primeiro tempo que o Corinthians fez contra o Fluminense aí, né? Dá um pouco de esperança pra fiel torcida. Mas o jogo contra o América é diferente, né? O Corinthians vai ter que propor o jogo e tudo mais. Vamos ver como o Corinthians se porta, né?
É isso, rapaziada. Deve ter o vlog aí da viagem aí amanhã, provavelmente. Fiquem ligados aí no canal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.